Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou responder a algumas perguntas que me fizeram porque no meu Instagram, que é o Armando Vernalha Júnior, vou colocar o endereço aqui embaixo, eu disse que eu tinha adquirido uma lente nova da Canon, que é essa aqui, a EF 70-300 f4 a 5.6 LIS USM. E aí um monte de gente me perguntou um monte de coisa que eu postei lá nas histórias, né, do Instagram. Aliás, se você quer acompanhar, às vezes, making off de vídeo aqui, um monte de coisa, um monte de novidade, eu jogo tudo lá nas histórias do Instagram. Me segue lá no Instagram. Me perguntaram, e aí, essa lente é melhor, é pior que a 70-200 e a 100-400 da Canon e alguma da Sigma e alguma da Tamron? Por que eu comprei esta? Depois eu vou fazer um vídeo com um review dela, tá? Eu tô começando a usar essa lente agora e é cedo ainda para eu fazer um review, já tenho ótimas impressões sobre ela, mas é cedo para fazer um review. Por que eu comprei esse modelo? Vamos começar. Eu fiz uma... antes que eu esqueça, né? Dá aquela chegada no site dos apoiadores do canal, que é a Canon do Brasil, a Sigma e a comunidade de apoiadores junto ao Apoia-se, apoia.c/Armando Vernalha. E me segue no Instagram. Vamos lá. Por que eu comprei a EF 70-300 f4 5.6 LIS USM da Canon? De quando eu voltei a utilizar totalmente os sistemas da Canon, porque eu usava Canon, passei a usar paralelamente Canon e Sony e voltei a usar exclusivamente Canon. Eu precisava completar o meu set de lentes para que o trabalho fluísse com tudo aquilo que eu preciso. Alguns comprimentos focais eu vinha alugando, pegando emprestado e tal. Até que eu cheguei à conclusão do que eu queria realmente ter como o kit de trabalho completo. Eu tenho a Canon 80D e eu tenho a Canon 6D Mark II. Então eu tenho câmeras full frame e câmeras APS-C. E vez ou outra eu uso alugado a 5D Mark IV. Baseado nas câmeras que eu tenho, ou as que eu uso, eu precisava de uma lente que fosse full frame para poder portá-la para o APS, porque se eu compro uma lente APS, as EFS da Canon, eu não conseguiria portar elas para as câmeras full frame. Então, o primeiro requisito é que fosse uma lente que eu conseguisse passear entre os dois sistemas. O segundo requisito que eu tinha é que a lente precisava ir mais longe do que 200mm. Em alguns trabalhos, eu preciso desse comprimento acima de 200mm. Em algumas indústrias você vai fotografar alguns robôs de automação e você tem que ficar numa certa distância porque soltam faísca, movem o braço para todo lado, então você tem que se distanciar. Esse é um tipo, e aí você vai fotografar às vezes o detalhe da máquina da solda, você precisa de um comprimento de lente maior que 200mm nessa situação. Eu sei que eu posso colocar uma 200 na 80D e assim dar o campo de visão equivalente a 320mm. Mas e se eu estou num ambiente escuro, porque muitas máquinas automáticas que você não tem lá funcionários operando, elas ficam em cabines escuras, eu vou precisar do desempenho de uma full frame em termos de ISO. Assim sendo, o comprimento 300mm em full frame é uma necessidade profissional minha. Em alguns eventos corporativos é bacana você conseguir se distanciar um pouco, e se você às vezes vai ter uma palestra no evento corporativo, você está lá no fundo e você consegue com 300mm isolar o palestrante em cima do palco, aquele monte de cabecinha do público bem desfocada na frente. Esse comprimento é um comprimento importante para mim. Isso isola as 70-200, tanto 70-200 f4 quanto 70-200 2.8, elas ficaram um pouco de fora da minha pesquisa de lentes, porque 300 ou qualquer coisa um pouco mais longa que 200 costuma ser importante no meu dia a dia profissional. Aí a gente fica, por que não a 100-400 então? Eu raramente uso qualquer coisa acima de 300. Na verdade, eu só usei para teste, para experimentação. No trabalho, eu jamais utilizei o comprimento
acima de 300mm. Eu fiz a estatística, eu já fiz um vídeo disso aqui no canal, né? Como eu descobri minha lente favorita. Então eu fui vendo lá no Exif de tudo quanto é foto que eu fiz, com qual lente foi, com que comprimento focal foi. E eu fiz essa análise nas fotos de trabalho. Eu nunca usei mais do que 300mm no trabalho. Sendo assim, é um comprimento desnecessário. E aí eu fui, né, pegando informações e considerando. Eu tenho uma anotação aqui que é para não perder nada. Eu já tenho a 1740 f4L, que resolve tudo que eu preciso de grande angular em full frame ou como zoom normal em APS-C. Eu não uso 50mm, é um comprimento que eu não tenho utilidade. Historicamente não me entendo muito com a 50mm, já fiz um vídeo também sobre isso aqui no canal. Então algo que começasse em 70mm ou 85, qualquer coisa nessa faixa, e fosse até a faixa de 300, era ideal para mim. Então assim, precisava da lente mais longa que 200, queria necessariamente que essa lente custasse menos de $1.500. Isso afasta várias possíveis combinações de lente. A 100-400 Mark II que surgiu, geração 2, é mais do que $1.500, então ela é uma lente já fora disso. 70-202, 8 de segunda geração está fora, de terceira geração está mais fora ainda em termos de orçamento. E aí vai dos 70-200 eu tenho que pôr um teleconverter nelas. Não era o que eu queria. Então assim, 70-200-28, $1.800, pouco cara e pouco curta, fora. 70-200 F4 LS USM, $1.300, é um ótimo preço, mas pouco curta para mim. 100 a 400 F4.5 5.6 LS2, $1.900, cara e um pouco mais longa do que necessário, também um pouco maior, um pouco mais pesado que necessário, para quem vai carregar o dia inteiro. A 100-400 de primeira geração, $1.300, ótimo preço, um pouco mais longa que o necessário, mas uma boa opção que eu levei em consideração. 70-300 mais simples, aquela de abertura 4.5, 5.6 IS USM, a não série L. $500 só, barata, leve, pequena, nos comprimentos que eu queria, mas a qualidade de construção e de ótica não está no patamar que eu gostaria. Uma vez que você trabalha com isso e está acostumado com a qualidade que uma objetiva da série L te entrega, dificilmente você vai se satisfazer com as objetivas mais comuns, que são boas para hobby, são boas para entusiastas, são boas para estudantes, são boas para quem está começando na profissão e precisa viabilizar um equipamento com vários comprimentos focais sem gastar muito. Tudo bem, mas depois de um certo tempo de carreira, você começa a querer um tipo de nitidez, um tipo de desenho de desfoque, uma resistência, uma velocidade de autofoco, um conjunto de coisas que a série L entrega. E é isso que eu estava buscando. Aí tem a 70-300 4 5.6 IS USM, $1.350. Ótimo preço, exatamente nos comprimentos que eu precisava. Sigma, não levei em consideração pelo histórico de problemas de focalização da Sigma, de ter que calibrar foco, dela ter imprecisões mesmo de focalização que eu acho que não são condizentes com o desempenho que eu espero do equipamento. Tem gente que usa Sigma sem nenhum problema. Eu sou meio chato, a lente tem que cravar foco sempre, tem que ter uma precisão. Onde eu quero que ela foque, ela tem que focar ali e ponto. Isso a série L me entrega e eu saio satisfeito com isso. Tamron não levei em consideração, ela tem menos problemas de precisão de foco que a Sigma, mas o suporte a ela no Brasil é inexistente. Dificuldade de encontrar modelos da Tamron por aqui. Então se eu precisasse de uma assistência técnica, a Canon tem, Tamron não tem. Então o que acontece? Entre a 100-400 de primeira geração e essa 70-300, a distância mínima de focalização dessa é de 1,20 m contra 1,80 m da 100-400. Então distância de focalização próxima é importante para muitas situações. Se eu vou fazer um retrato, por exemplo, eu quero ter essa condição. Se eu vou fazer um close numa máquina operando numa indústria, eu quero ter essa opção. Então 1,20 m contra 1,80 m, ponto para 70-300. Ela é mais leve que a 100-400, 1,50 kg contra 1,380 kg. Pode não parecer muito, mas 300 gramas a mais na lente durante um dia inteiro acaba cansando mais. Ela é um pouco menor, ela usa filtro de 67mm contra 77, então são filtros mais baratos se eu precisar colocar um polarizador nela, por exemplo.
Às vezes você vai fotografar, eu estou falando muito de fotografia de máquina porque eu faço muita coisa em indústria. E você vai fotografar atrás, porque a máquina solta fogo, e você vai fotografar atrás de um vidro, polarizador é importante para tirar reflexo. Por fim, se eu pegar os dados do DxOMark de resolução, de aberração cromática e de luminosidade, essa lente aqui ela não é na verdade 5.6 quando ela está em 300mm, ela é 5.2, ela é um pouco mais clara que 5.6 em transmissão de luminosidade. Já a 100-400 ela também não é 5.6, ela é um pouco mais escura, 5.8 ou 5.9 se eu não me engano. Com isso essa lente é menor, mais leve, mais nítida, com menos aberração cromática e mais luminosa que a 100-400. Decisão tomada, não tenho o que discutir. Não bastasse isso, tem um vídeo na internet com o Sebastião Salgado que usa uma dessa. Ele fez algumas fotos do projeto Gênesis com uma 5D Mark III. Parece que ele tinha utilizado um protótipo de 5D SR também na produção do projeto Gênesis. Pelo menos é o boato que circulava na época, mas 5D Mark III tem foto dele com 5D Mark III na mão. E com uma lente dessa aqui. Tive um upgrade das minhas necessidades de qualidade, né? Eu preciso fotografar melhor, porque se o Sebastião Salgado fez o que fez com essa lente, ok, agora eu tenho que correr atrás. Assim sendo, com apenas 1740 f4L e com a 70-300 f4 5.6 LIS USM, eu tenho todos os comprimentos que eu preciso para o meu trabalho com apenas duas lentes. Se eu preciso de lentes mais claras ou de uma intensidade de desfoque maior de fundo, que eu conseguiria com diafragma, aí eu uso a 24mm 1.4L para a parte de grande angular, 85mm 1.8 para a parte de teleobjetiva, por exemplo, para retratos. Mas só com duas lentes zoom eu resolvo todos os comprimentos focais que eu preciso com altíssima qualidade ótica, porque são duas lentes da série L. Esse foi o meu processo de decisão de compra dessa lente. Vocês reparem que é um processo 100% racional. Ele começa com pesquisa de planilha para saber quais comprimentos eu realmente uso no meu trabalho e preciso. Depois ele passa por uma análise de peso, tamanho, preço. É uma decisão 100% racional, leva em consideração nitidez, luminosidade, aberração cromática. É uma decisão técnica de fotografia, a compra de uma lente. Isso entra junto com uma coisa que eu falei naquele vídeo sobre 50mm, que eu já falei hoje. As pessoas não podem comprar uma lente porque vi na internet todo mundo dizendo que tem que ter essa. Não é assim que se compra lente. Você compra baseado em necessidade técnica da sua profissão, do seu trabalho, ou estética, se é um hobby, a sua necessidade estética, você quer se expressar de qual forma. Não é algo que você, eu vou comprar porque todo mundo disse que é legal. Pensem nisso com calma, usem esse exemplo que eu estou dando aqui de um processo de escolha de lente para quando vocês forem comprar as suas lentes. Direciona a coisa de forma a obter um resultado preciso. Eu vejo muito na internet, entre os meus alunos acontece com alguma frequência, de alguém chegar assim e falar, eu comprei essa lente, mas nem estou usando, não me adaptei, não me senti bem com ela, não deu o que eu queria, porque não fez um processo um pouco mais cauteloso de estudo antes. Pensem nisso com calma, esse era o recado de hoje, do porquê que eu escolhi essa lente para chamar de minha, né? A partir de hoje está aqui. E depois eu vou fazer o review dela detalhado, onde a gente vai falar das qualidades da lente em termos de ótica, o que tem de bom, o que não tem de bom, velocidade de foco, o que tem de legal, o que não tem. E assim por diante. As minhas primeiras impressões dela são muito boas dos primeiros testes que eu fiz com as duas câmeras que estavam aqui, a 80D e a 6D Mark II, mas eu vou pegar uma 5D SR para poder testar ela na mais alta resolução possível. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje. Dá aquela chegada no meu site, que é o vernalha.com.br, tem agenda de palestras, cursos e um monte de coisa lá. Site da Sigma, da Canon e a comunidade de apoiadores deste canal junto ao Apoia-se, apoia.se/Armando Vernalha. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais.